O Trump quer colocar o Moraes atrás das grades, ele tá preparando a prisão do Xandão e só não vê isso quem não quer. O governo ainda tá se iludindo no romance do Lula com o Trump e tá simplesmente ignorando todos os fatos e dados. Se você me afirmasse que tudo isso era um devaneio há 48 horas atrás, eu colocaria a sua questão em dúvida, falando, pô, existe uma possibilidade razoável do senhor estar certo, mas nesse exato momento, olhando as últimas comunicações dos indivíduos que pertencem ao governo Trump, das últimas informações que foram vazadas pela CIA, as últimas informações que foram faladas pelo Paulo Figueiredo, é praticamente inviável, improvável você continuar acreditando que a relação do Brasil com os Estados Unidos está a mil maravilhas, porque simplesmente a arquitetura que está sendo montada, a articulação que está sendo montada é para incriminar o Alexandre de Moraes. E só para ficar bem claro, eu tô usando o termo incriminar, mas não é como se ele fosse inocente não, mas para criar provas para conseguir julgar o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos por um crime extremamente, eu vou repetir para você, extremamente grave. Todas aquelas acusações que estavam rolando na internet até agora há pouco, que eu compartilhei pra vocês em vídeo, que tava falando, devaneio de bolsonarista, é o capim do gado bolsonarista, porque é assim que eles tratam, não é mesmo? Então, dessa forma, tudo que tava sendo falado, agora tá vindo provas. Teve fraude no caso do Felipe Martins, os bolsonaristas são muito criativos, beleza, agora saiu um documento oficial dos Estados Unidos, agora saiu outros documentos e saiu outras afirmativas e vazou investigações que estão acontecendo no estado americano para simplesmente, preste atenção nisso, eu vou mostrar detalhes, mas para simplesmente provar que o Alexandre de Moraes violou a soberania americana para manter a sua perseguição política de indivíduos que estão exilados do Brasil. É exatamente essa linha do processo que o Trump está tocando e está evoluindo numa velocidade jamais vista dentro dos Estados Unidos. E a gente passou um período de silêncio que, sendo sincero, até compartilhei isso em vídeos, começou a surgir uma probabilidade relevante de sim, o Trump está acenando para o governo Lula e realmente ele poderia ceder alguma taxação, alguma coisa para o Lula que poderia alavancar, explodir a reputação do Lula aqui no Brasil e dificultar muitas eleições brasileiras. Floriano, eu sempre achei que era impossível. Tudo bem, você poderia achar que é impossível, eu também gostaria que fosse impossível, mas se você olhasse a sequência de fatos, você tinha que reconhecer que tinha um aumento de probabilidade daquele evento acontecer. Mesmo a gente não querendo acreditar a probabilidade pela sequência de eventos e pelo silêncio momentâneo do Rubio e de vários indivíduos do governo americano, se a gente for olhar de forma fria, calculando matematicamente pelos eventos, a gente vai considerar que sim, existia uma probabilidade daquele ponto ser relevante, daquilo acontecer, beleza? Mas agora essa probabilidade acaba de cair drasticamente. Por quê? Voltou-se a ter comunicações incisivas do governo americano em relação ao governo brasileiro. Eu realmente estava preocupado, porque a cada minuto, para cada dia que não tinha comunicação, para cada momento que não tinha comunicação do Paulo Figueiredo, do Carlos Bolsonaro, dizendo o que estava acontecendo lá, e realmente a gente teve um apagão informacional, de novas informações. Eu sei que eles produziram vídeos e tudo mais, mas não tinha novas informações, novos contatos, novas mensagens. Então eu pensei, será que eles perderam o cabresto? Mas não, agora voltou-se a aparecer. Na minha cabeça, sempre existiu mais probabilidade disso ser uma arapuca, ser alguma coisa, principalmente por causa do histórico do Marco Rubio, que foi colocado para negociação, mas agora eu acho que tudo ficou mais tranquilo. Eu vou mostrar detalhadamente para vocês tudo o que aconteceu e tudo que está acontecendo e como está sendo essa aceleração do Trump para a condenação do Moraes. Depois da condenação, entra o nome na Interpol e aí a vaca vai pro brejo. Eu falei para vocês em alguns vídeos, nos vídeos passados, que esse processo é um processo lento. E eu reforço que é um processo lento. Mas vai ser mais rápido do que eu imaginava. Porque essa segunda fase tá vindo tudo muito em cima, muito rápido. Saiu o Felipe Martins, saiu Flávia Magalhães, agora saiu um novo fato que eu vou mostrar para vocês. E tudo isso na mesma semana.
Na minha cabeça, como que é o natural disso acontecer? Sai uma coisa uma semana, outra em outra semana e assim por diante. Nessa aceleração indica que alguém tá tocando tambor e tem um roteiro para ser seguido, se é que vocês me entendem, e eu vou falar mais disso durante o vídeo. Dito isso, curte o vídeo, a gente vai começar agora com o pé direito, então curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos começar com os avisos iniciais. Primeiro ponto, 9 horas, meio-dia e 17 horas saem os vídeos aqui no canal. Ontem não tivemos vídeo 17 horas, me perdoem, não consegui gravar, mas hoje a gente vai ter o vídeo das meio-dias, provavelmente vai sair um pouco atrasado, meio-dia e meia, 1 hora da tarde, mas vai sair e tudo isso vai ser informado lá no grupo do WhatsApp. Então se você não tá no grupo do WhatsApp, entre no grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição, entra lá que a gente manda todos os vídeos. E também não se esqueça de se inscrever nos canais. Eu também vou mandar lá no grupo do WhatsApp o link dos 3 canais para todo mundo se inscrever. Então, prioridade absoluta é você entrar no grupo do WhatsApp para você sempre ser avisado. O YouTube tá boicotando os canais de direita e o grupo do WhatsApp, felizmente, não é boicotado ainda. Então, se você quiser realmente ser informado, entra no WhatsApp, porque daqui a pouco não vai ter mais distribuição de vídeo de direita, ou vai reduzir de forma drástica. A gente tá chegando às eleições, amigos, vai ser literalmente guerra. Agora presta atenção que eu vou começar esse vídeo aqui com umas colocações do Nicolas. Só para vocês terem noção o que vai ser 26. 26 vai ser isso aqui na 10ª potência, ou seja, muito mais amplificado. Presta atenção no que ele vai falar agora. Agora, me fala uma votação do PT que eles votaram que combateria a corrupção. Aumento para crime hediondo, a pena para crime hediondo, votaram contra. Eu tenho até isso aqui, velho. Eu tenho isso aqui realmente gravado. A gente discutiu aqui aquele dia lá que nós estávamos falando de feminismo também. Lembra que o PT, pessoal, as feministas, o pessoal de esquerda votou pelo fim da audiência de custódia. Votou, quer dizer, contra o fim da audiência de custódia, ou seja, aquele cara que meteu 51 socos na namorada. Sim. A esquerda defende que o cara possa ser solto em audiência de custódia. Deixa eu fazer uma listinha aqui então. Lulinha tá falando de blindagem, né? São contra as blindagens. Quem colocou sigilo de 100 anos? Isso não é um tipo de blindagem? Claro. Então beleza. E que ele falou que ia abrir o sigilo do... Anulação da Lava Jato. Quem que anulou a Lava Jato? Que inclusive lá fora tem gente que pagou um alto preço e devolveu, inclusive aqui no Brasil, dinheiro para os cofres públicos. Ou seja, foram bilhões devolvidos, ou seja, bilhões foram roubados. O Congresso já soltou algum traficante? Eu já soltei algum traficante? Não, o STF sim. Guedel, preso com um monte de dinheiro lá na casa dele, tá livre, leve e solto. Sérgio Cabral, da mesma forma. Eu nunca soltei o André do Rap, tá? Nem a Câmara. O André do Rap, que é líder de facção, foi o STF. O PT foi contra as 10 medidas contra a corrupção em 2016. Pacote anticrime em 2019 também foram contra. O PSOL e o PT, como eu disse aqui, votaram contra o aumento de pena para crimes hediondos. Sabe quem blindou o crime organizado? E negou a colocar CV e PCC como terroristas? Foi o governo do Lula. Quem que blinda? CPMI do INSS só abriu com as nossas assinaturas, não foi com a assinatura do PT. A CPI do Marajó. Isso aqui vai ser eleição em 2026, tá? Esse vai ser o discurso, esse vai ser o enredo, e é isso aqui que a direita tem que se preparar. Agora é o momento de criar vídeos como esse, engavetar, editar, deixar preparado, fazer meme, pra quando virar o ano, meus amigos, vai ser guerra. Se a direita não tiver organizada, a esquerda vai passar por cima, porque a gente já sabe que eles têm pauta e eles conseguem comunicar com toda a mídia tradicional, eles têm influencer no bolso, eles criaram uma rede gigantesca, triplicaram o investimento em influência, acho que está em 16 milhões, se eu não me engano, acho que estava em 9, 16, alguma coisa, mas um valor exorbitante, ou seja, se a direita não se organizar, vai ser engolida. Pode anotar o que eu tô falando. Em sequência agora, presta atenção nessas colocações aqui, ó. O J10 mostra para vocês agora em primeira mão. Isso aqui é nossa sorte, porque a esquerda não é perfeita, eles também se atrapalham, e agora vem uma atrapalhada. A carta dirigida ao presidente Lula, que juízas de várias partes do país vão publicar amanhã de manhã. Segundo as magistradas, esse é um movimento espontâneo que inclui grupos atuantes dos tribunais, como o que pede paridade no poder judiciário. Vou destacar aqui 2 pontos dessa carta para vocês. As juízas escrevem que há uma necessidade inadiável de nomear uma mulher para o Supremo. Basicamente, o Lula já está num cabo de guerra gigantesco com o Senado, cabo de guerra gigantesco com o próprio STF, vários influenciadores, no sentido de articuladores políticos por trás, para tentar emplacar o seu indivíduo no STF, e agora vem um grupo de juízas, petistas, sei lá o caramba, 4, apertando o Lula também. Ou seja, torna a situação dele cada vez mais complexa, e isso pode fazer um trauma ali em algumas juízas que pode tirar voto em 26. Tudo perto das eleições tira ou ganha voto. Nada praticamente é neutro. E agora também vem a situação do STF.
Todos querem um pedaço do STF. Mal Barroso anunciou a aposentadoria, a disputa por sua vaga foi logo capturada por pressões políticas e identitárias, o que só prenuncia o agravamento da crise de credibilidade da corte. Basicamente, teve uma reunião da corte com Lula, o que é uma vergonha gigantesca. E a campanha gigantesca é do Senado, até alguns bolsonaristas já caíram no encanto. Todos estão pró-Pacheco. Em campanha no STF, Pacheco faz aceno a bolsonaristas. Nos últimos dias, Pacheco enviou uma mensagem para o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, agradecendo pelos gestos públicos em apoio na disputa. O agradecimento se referia a uma declaração, eu mostrei isso para vocês, ao líder do partido Jair Bolsonaro, a coluna afirmando que o Pacheco seria uma opção melhor para o parlamento na disputa do STF. A coluna Igor dele, o líder do PL, contou ter sido procurado pelo senador via WhatsApp. Pacheco me procurou depois das minhas falas públicas para agradecer, revelou Sóstenes. Isso aqui é ser político, tá bom? Porque teoricamente eles não são do mesmo espectro. E, obviamente, que o Pacheco quer apoio de todo mundo. Amigos, vamos ser sinceros? Vou revelar para vocês a verdade aqui. O Pacheco é melhor que o Messias? O Messias é pior que o Pacheco? Sendo sincero, não faço ideia. E vou falar mais, nem o Lula e nem o Sóstenes, nem o Bolsonaro fazem ideia. Por que você está fazendo essa afirmativa? O Alexandre de Moraes não era tão doido assim. O Temer nunca achou que ele viraria o que virou antes de assumir o poder. Amigos, o poder absoluto que hoje a cadeira do STF carrega muda o indivíduo. Então eu te falar que o Pacheco vai ser melhor, o Messias vai ser melhor, ninguém sabe. Talvez não, com certeza eles que convivem com esses indivíduos por muito tempo vão conseguir ter um cheiro do que vai virar muito melhor do que eu que estou distante. Mas nem eles têm grande possibilidade, credibilidade para dizer é isso que vai acontecer a partir que o indivíduo assumir a cadeira. Por quê? O poder daquela cadeira seduz. Quem viu O Senhor dos Anéis, que é obviamente uma série de ficção, mas ele retrata muito bem o que o poder faz com o indivíduo, e tem vários e vários livros, e a história dos impérios, você consegue perceber que o poder simplesmente corrompe muito mais do que cria nobreza. Essa é a grande realidade que a história nos ensina. Seguindo, jantar de Lula com o ministro indica que decisão sobre a STF está tomada. Isso aqui já é uma vergonha, tá? Ministro do STF querendo influenciar na próxima vaga do STF. Isso é uma grande vergonha. Isso mostra mais um corrompimento, uma fragilidade, uma dissolução da nossa democracia. Isso aqui é mais uma vez e ninguém faz nada, ninguém fala nada. Falar tudo bem que falam, mas ninguém faz nada. E o Lula agora, indo para outro tema, o Lula afirmou, presta atenção nisso aqui, ó. Lula confirma a reunião de negociação entre Vieira e Rubio nesta quinta-feira. Ou seja, amigos, hoje vai ter esta grande reunião. Temos que observar muito próximo. Provavelmente o próximo vídeo já vai ser sobre novidades dessa reunião. E o vídeo de noite, 17 horas, teremos aí a solução, porque deve já sair alguma coisa mais da conclusão dessa reunião. Temos que ficar extremamente atentos, mas eu vou indicar, tudo que foi construído de narrativa até agora caiu por terra. Eu vou mostrar para vocês por quê. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar a evolução das investigações aqui em São Paulo sobre a adulteração de bebida. Isso é um interesse, na minha opinião, nacional, já que está tendo adulteração e teve bebidas adulteradas no país inteiro. E reforço, tomem muito cuidado com bebidas quentes, tá? A todos. A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou agora há pouco uma nova operação para combater uma organização criminosa envolvida na produção e comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas. Essa operação está sendo coordenada pelo DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, e os policiais já estão nas ruas para localizar produtos, equipamentos, insumos que essa organização criminosa utiliza para a produção dessas bebidas, além de celulares e documentos que comprovem a identificação dos envolvidos e também comprovem essa prática criminosa. Os policiais saem às ruas hoje para cumprir 20 mandados de busca e apreensão em 7 endereços aqui na capital
e 13 endereços em outras cidades aqui do estado. São elas: Santo André... Isso aqui é uma vergonha, tá? Isso aqui é uma vergonha porque saiu as fotos, não vai mostrar aqui, mas depois eu posso mostrar em outro vídeo. Saiu as fotos, eram fábricas, amigos. Eram fábricas estruturadas, eram galões gigantescos. E o mais absurdo é que eles colocavam etanol de posto, álcool de posto nas bebidas. E o mais bizarro de tudo é que ninguém percebia. Ninguém percebia até o povo começar a morrer. Ninguém percebeu que a bebida era adulterada, meus queridos. Os caras faturaram milhões e mais milhões. Você tem noção disso? Você tem noção disso? E é muito louco. E as pessoas ainda consideraram que a bebida era boa porque não causava dor de cabeça. Mas sem saber eles que os indivíduos colocavam paracetamol na forma. Essa me pegou muito, essa do paracetamol, tá? Me pegou muito. Mas seguindo agora, amigos, a Polícia Federal tá trabalhando como nunca trabalhou. Presta atenção. Um influenciador digital, Bruno Alexandre de Souza, o famoso Buzeira. Polícia Federal foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira. Ele recebeu 19,7 milhões. O empresário deu um empresário investigado por enviar 3 toneladas de um pó branco para a Europa. Com mais de 15 milhões de seguidores, Buzeira, como é conhecido, foi alvo da Operação Narcobet. Na casa dele, em Iguaratá, foram apreendidos armas, diferentes calibres e diversos bens de luxo. De acordo com a investigação, o esquema envolve a lavagem de dinheiro do PCC por meio de casas de apostas. O delegado da Polícia Federal, Marcelo Merdeiro, disse que algumas das bets envolvidas utilizaram recursos ilícitos para conseguir suas regularizações e a operação bloqueou 630 milhões de bens do investigado. Esse indivíduo tinha 630 milhões. A galera não tá brincando, né? A galera não está brincando. Seguindo, os 19,7 milhões destinados a Buzeira foram recebidos por uma empresa dele, Buzeira Digital. O autor do movimento foi Rogério Morgado. E só pra vocês terem noção como que isso tudo é bizarro, porque encontraram 2 esmeraldas no valor, traduzindo aí para real, que a cotação que foi revelada, acho que foi 30 milhões de dólares, ou seja, 160 milhões de reais. Ele tinha 2 esmeraldas. Eu te pergunto, por que alguém tem 2 esmeraldas gigantes em casa? Obviamente faz algo ilegal, né? Alguma coisa não tá certa, né? E agora, meus amigos, eu tenho criticado bastante, eu tenho pontuado muito à direita, uma tentativa pessoal aqui de esforço para fazer a direita melhorar, tá? E me incluo nisso, pra gente poder evoluir para se tornar mais competitivo em 26. E agora tá começando, olha só. Agora os artistas começaram a se movimentar, porque até, como todo mundo sabe, quais são os artistas que se movimentam? Sempre da esquerda. Mas agora o Zezé de Camargo pegou e exibiu uma camisa Anistia Já. Tá de parabéns, Zezé, tá de parabéns. A gente precisa estimular, a gente precisa seguir, a gente precisa curtir, a gente precisa aplaudir, a gente precisa ir em mais shows, comprar DVD. Eu nem sei como apoia artista hoje em dia, mas de qualquer forma a gente tem que apoiar. Por quê? Porque o cara da esquerda é apoiado pela Lei Rouanet e o cara da direita é apoiado por quem? Tem que ser apoiado pela gente. Se não for apoiado pela gente, a gente simplesmente vai padecer, meus amigos. A gente vai padecer. Pode anotar o que eu tô dizendo. Dando sequência agora, presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é uma vergonha, tá? Isso aqui é a grande diferença da direita e da esquerda, tá? Isso aqui é uma vergonha. Michel Deacon, o Hamas está liquidando palestinos. Sem surpresa, a esquerda não parece se importar. Porque a brigada Bicande não está marchando contra o grupo terrorista após a execução a sangue frio de seus próprios civis. Porque eles não se importam com os civis. Eles só se importam em atacar o inimigo, que no caso era o Trump. E agora que o Trump salvou a Palestina, eles não tem mais o que falar, né? Isso aqui é uma vergonha, né, meus amigos? Isso aqui é uma vergonha muito triste, tá? Isso é muito triste. E agora vem umas falas do Valdemar, que é interessante, é uma cena importante e muito coerente. Presta atenção. Bolsonaro é que vai decidir quem vai ser o candidato a presidente e a vice, porque ele é o dono dos votos. Ele levou o Brasil, até 4 anos atrás, só tinha um partido que aparecia. Qual é o teu partido de preferência? Era o PT.
15, 16, 17, 18, 20%. O resto era o resto, 2%, 1, 0%. Ele chegou, o Bolsonaro pôs a gente nos 18% em 3 anos. Ou seja, que ele reforça que o Bolsonaro é o dono dos votos, mas está tendo uma pressão do Centrão gigantesca para apertar o Bolsonaro e controlar o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro atual é um Bolsonaro muito maduro que não vai cair na pressão, mas ele vai ter que escolher alguém e tudo indica que ele tem o timing aí, que ele mesmo deu, pelo que tudo indica, em dezembro, novembro, tá? Não passa para ano de 26. Em dezembro a gente vai ter o próximo candidato da direita. E aí eu convido a todos a apoiar. Independente de quem seja, a gente tem que unir e apoiar. Porque senão aumenta muito a chance da gente perder o barco de 26. Mas a nossa sorte é que lá fora o Trump está fazendo o papel dele. Presta atenção nisso aqui, eu já comentei um pouco no outro vídeo, mas eu vou comentar as falas do VAC, presta atenção. Quanto custa comprar uma eleição? No caso da Argentina, uns 20 bilhões de dólares. É a ajuda financeira que os Estados Unidos estão dando aos nossos principais vizinhos, mas só se Milei vencer as eleições legislativas de meio termo. Elas caem agora dia 26 de outubro. Isso foi anunciado pelo Donald Trump. O pleito é tido como uma espécie de plebiscito sobre as políticas de Javier Milei. E o gesto de Trump dá uma nova dimensão geopolítica, pensem nisso, uma dimensão geopolítica. Às eleições argentinas, as com crase, tá? Dá uma nova dimensão a elas. Quanto do trumpismo consegue ser exportado? A ajuda a Milei tem também como pano de fundo, claro, a rivalidade dos Estados Unidos e a China e a influência dos chineses em parte do mundo que Trump passou a considerar. Se isso der certo na Argentina, reforço para vocês, vai mudar as eleições do Brasil. Vai mudar completamente. E neste exato momento, o que a direita deveria estar fazendo? Deveria estar pensando em como atacar ou passar anistia, passar tudo no Congresso e no Senado. Porque o Lula está extremamente fraco. Com a LDO travada, Alcolumbre e Haddad se reúnem para discutir mudanças. Lembrando que o Alcolumbre joga por ele mesmo, tá? O Alcolumbre é um agente de um homem só, ou seja, ele é presidente da Câmara, mas ele não defende senador, presidente do Senado, mas ele não defende senador, não defende nada. Ele só joga pelos próprios interesses. E é um cara, pelo que tudo indica, que ele tá muito vendido aí para o STF e para o governo Lula. Temos que lembrar de não votar nele nas próximas eleições. Convido a todos a recordar isso de forma muito firme. Agora eu gostaria de um pequeno detalhe que eu acho muito pertinente. Isso está acontecendo antes da reunião que vai acontecer com o Brasil. 2 bombardeiros B-52 dos Estados Unidos voam pelo sul do Caribe, próximos a Caracas, Venezuela. Basicamente esse aqui é um bombardeiro, ou seja, simplesmente o Maduro entrou em completo pânico, tá? Em completo pânico. Vê esse bombardeiro que deixou o Maduro em pânico. O Maduro não aceitou nem os aviões que estavam indo com prisioneiros venezuelanos indo para Venezuela, tá? Não deixou pousar na Venezuela. Ou seja, o pânico está generalizado e provavelmente o Trump, o secretário da guerra, os militares lá jogaram esse avião para dar uma aquecida e depois jogaram os criminosos para o Maduro realmente entrar em pânico. E o Trump já deu carta branca para o ataque. Esse vai ser um ponto que eu vou me aprofundar mais no próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas basicamente o Trump falou que eles já vão fazer ataques por terra, um anúncio que isso deve indicar que deve ter um ataque, mas não vai ser agora, porque você quer pegar o efeito surpresa. E ele também deu aval para a CIA fazer interferências internas na Venezuela, ou seja, operações mais direcionadas, vamos dizer assim. Meus amigos, eu não queria ser o Maduro nesse exato momento. Agora, meus queridos, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Essa aqui é uma colocação de um indivíduo da esquerda, perfeito? Mas entende bem o que ele está falando. Isso aqui é uma doce ilusão e eu vou te explicar para vocês por quê. Em seguida, eu vou mostrar mais fatos e dados por que isso aqui é uma doce ilusão. Presta atenção. Recentemente nos Estados Unidos encontrou com a chefe de gabinete, né, do presidente Donald Trump. E recentemente nós tivemos também essa aproximação recente do presidente Lula com o presidente Trump. Já se falaram por telefone, se cumprimentaram ali na ONU. Você acha que é pra valer ou é só jogo de cena do Trump? Você conversa valer ali com as pessoas? Não, pra valer. Você acha que vai dar parceria química? De 200 anos. Gente, o Brasil é o maior celeiro de alimentos do mundo.
Como é que vai entregar o Brasil na mão da China? O que você acha que levou o Trump a recuar? Foi entregar o Brasil na mão da China. O Lula estava se unindo ao Irã, à Índia, à Rússia e à China para criar uma nova moeda e o Brasil ser o celeiro disso. Os Estados Unidos percebeu tarde e vai fazer de tudo agora para poder colocar o Lula numa posição que ele merece, num parceiro relevante, importante para o país, e vai realmente construir uma reaproximação grande com o Brasil. João, você teve até... Esse cara é um cara muito influente, tá? Eu até vou me corrigir, eu não acho que ele é de esquerda, não, acho que ele é centrão, tá? Eu acho que ele é bem centrão. Ele faz uma análise que eu achei coerente, é uma análise, não quer jogar coisa pra China, ele vai dar passo pra trás por isso. Mas eu não acho que ele está fazendo a leitura totalmente correta, tá? Por quê? Vamos lá. Primeiro, Estados Unidos revogam vistos de brasileiro e mais 5 que celebraram a liquidação do Kirk. Perfeito? Então já é uma sinalização que os Estados Unidos está atento em relação ao Brasil. Perfeito? Agora vem o segundo ponto. Negociador de tarifaço Marco Rubio intensifica cruzada anticomunista. O senador Marco Rubio, designado por Donald Trump para negociar com o Brasil, em especial tarifas comerciais e questões econômicas bilaterais, tem se posicionado como um dos grandes articuladores em uma guinada conservadora na política externa americana. Além de assumir o papel de interlocutor de Washington nas tratativas bilaterais sobre tarifas e cooperação estratégica, o Rubio vem acusando o governo de Biden de priorizar pautas progressistas em detrimento da segurança nacional. Segurança nacional, presta atenção nisso, segurança nacional. O que, segundo ele, teria aberto espaço para regimes de esquerda na América Latina e enfraquecimento ao combate ao narcotráfico e imigração irregular. Rubio cita Honduras e Colômbia como exemplos de conveniência diplomática, alegando que o governo americano tolerou operações de tráfico aéreo vindos da Venezuela e relativizou políticas antidrogas em nome de agendas climáticas. Ou seja, meus queridos, uma acusação grave e ele só reforça a posição dele que ele sempre vem tomando. Agora, presta atenção nessas falas aqui, que pra mim são muito pesadas. Presta atenção aqui, ó. That 1977 law. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly. A pergunta é muito simples. Perguntou a ele o porquê que o Brasil está lá com 50% de tarifas. Happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade. Ou seja, 10% a taxação normal, padrão do globo. Trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where Brazilian judges... Aí, os 40%, ou seja, 10% é padrão, e 40% é por causa das violações de direitos humanos, por causa da censura que está acontecendo no Brasil, onde o juiz está interferindo. Aqui tem um resumo também que eu vou ler para vocês, que eu acho que vale a pena. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, acaba de afirmar que a tarifa adicional de 40% aplicada ao Brasil se deve à atuação de Alexandre de Moraes, por adotar condutas que ferem o Estado de Direito, impõem censura e viola direitos humanos do país. Qual que é a pauta do Mauro Vieira? Hoje, na reunião de hoje com o Marco Rubio, vai ser questão econômica e também questão de sanção. Questão econômica, o que ele consegue melhorar? Os 10%. Os 40% só se ele garantir a democracia do Brasil, algo que o Mauro Vieira não consegue. E agora, vamos para a questão da arapuca que está sendo montada e acelerada pelo Trump nos Estados Unidos. É isso aqui, ó. Isso aqui é muito pesado, presta atenção. Essa é a primeira vez que eu estou dizendo isso. Mas órgãos de inteligência aliados procuraram Eduardo Bolsonaro e eu para nos avisar que nós também estávamos sendo alvos de monitoramento ilegal em solo americano. Algo que nós, obviamente, tomamos ciência e passamos a ter cuidado. E isso é algo que nós nunca dissemos publicamente, mas
é a verdade, nós recebemos informações de que também estavam sendo alvo de monitoramento, inclusive pessoal. Ou seja, o Alexandre de Moraes ordenar investigação, espionagem em outro país de cidadão americano é muito pesado. Isso aqui é um crime grave, isso é um crime de um país contra outro país. E se o Brasil quiser bater o martelo, o ministro Alexandre de Moraes fez apenas o dever dele, ou seja, ele fez em nome do Brasil essa invasão de território americano. E aí é você colocar o Brasil numa situação muito peculiar. Ou seja, meus amigos, tudo indica que vai ter um processo sobre o Moraes, ou seja, o que está acontecendo com o Moraes, e nesse processo que vai acontecer, a vaca vai pro brejo. Como assim, Florina, a vaca vai pro brejo? Porque ele vai ser condenado, não prova, é o que não falta, e quando ele for condenado, vai colocar o nome dele na Interpol. Enquanto estiver no governo Lula, nada vai acontecer, mas quando o governo mudar, eu acho que ele pode ser preso e extraditado, meus queridos. Aí a coisa fica boa. Floriano, isso vai acontecer amanhã? Não, isso vai levar muitos meses. Mas esse é o caminho que se desenha. Obviamente pode também não acontecer se algo mudar no cenário, mas esse é o caminho que está se desenhando, e principalmente para usar isso como moeda de barganha em algum momento pelo Trump. Temos que esperar para saber como que ele vai utilizar. Mas obviamente, meus amigos, se inscrevam no canal. Se você quiser estimular o meu trabalho, faça o seu Pix aqui, contribua com o meu trabalho. Nenhum dos meus canais está sendo monetizado direito, esse aqui não está sendo monetizado, o que está sendo monetizado não está tendo distribuição, então me colabora com o meu humilde trabalho aqui. Também se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo, 17 horas. Não, vai ter 12h30 e depois 17 horas.